Alô, alô! Boa noite, senhoras e senhores. Bom dia, boa tarde. Não sei a hora que vocês estão escutando. Não sei porque que eu falei boa noite, porque tá tarde aqui agora. Mas estamos aqui com mais um dos nossos podcasts, dessa série de 12 podcasts, onde a gente vai estar falando com as startups da Cotidiano, que participaram dos camps, em homenagem a 7 anos da Cotidiano Aceleradora, né? 70 startups dessa nossa primeira tese, né? Com novidades para estarem chegando aí em breve. Hoje a gente está aqui com um convidado super especial, né? Mas antes de eu falar dele, vou falar um pouquinho aqui. Eu sou o Rony, Head de Aceleração da Cotidiano. Estou aqui com a Gi. Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Giovana, sou agente de aceleração dentro da Cotidiano e hoje sou uma das pessoas à frente da nossa atuação também com a ESG. Pô, com a gente hoje, a gente até tava conversando aqui antes, a gente tem um founder que tem uma característica um pouco diferente, é um ponto fora da curva, né? Que é o Hugo, hoje founder da Eva. Hugo, se apresenta aí rapidinho, cara. Faz teu pitch de 30 segundos. E aí, pessoal, sou o Hugo, sou recifense, 29 anos, empreendedor terceira viagem. Minha última empresa também foi um HR Tech, assim como a Eva, foi a WeCare, que a gente foi investido no Camp 1 da Cotia 7 anos atrás, 2016. Hoje eu sou CEO da Eva, como o Rony falou, e nós acabamos de levantar um pré-seed de 1 milhão, liderado pela Ace com a Coty, e hoje eu vou falar um pouquinho da trajetória e como é que foi para a gente levantar esse round. Eu falei do pitch de 30 segundos, ele fez o pitch de 30 segundos mesmo. Mas, Hugo, fala um pouquinho de ti, cara. Como é que você veio parar aqui, sentado nessa cadeira que você tá sentado falando aqui com a gente? Legal. No início da minha carreira, eu tinha o sonho de trabalhar no mercado financeiro. Eu estudava sobre investimentos desde adolescente, mas que eu vim de uma família bem humilde. Eu tinha esse sonho e entrei na faculdade de economia. Comecei no mercado financeiro, fui estagiário, não curti muito. Rapidamente pivotei, minha primeira pivotagem de carreira, fui trabalhar em uma multinacional holandesa, era uma health tech. E, por coincidência, naquele ano eu fui fazer um intercâmbio para a Holanda, pela universidade. E eu falo desse trechinho, desse início, porque ele mudou muito a minha carreira, mudou muito a minha vida, porque eu tinha um sonho já de ter um impacto no mundo, de empreender, mas isso estava lá para depois de minha aposentadoria. Como eu falei, eu vim de uma família humilde, então eu tinha que me estabelecer, criar minhas reservas, minha família, para então pensar no impacto que eu poderia ter. E essa viagem foi minha primeira viagem para fora, minha primeira viagem para longe de casa, e ela mudou completamente minha forma de pensar. Eu me vi em um mundo décadas à frente, em evolução, não só tecnológica, mas social, de igualdade, de várias formas. E eu vi que talvez eu não precisasse esperar tanto para ter esse impacto no mundo. Então, eu me considero uma pessoa muito idealista nesse sentido. E quando eu voltei para o Brasil, eu fiz uma série de loucuras na minha carreira e eu dei um susto muito forte na minha família e meus amigos pelas decisões que eu tomei, mas eu decidi fazer essa loucura de empreender. Aí eu fundei minha primeira empresa, foi a Fit Mais era um aplicativo de programa de fidelidade para academia. Então, resolvi aquele problema histórico, né, das pessoas não conseguirem engajar, cuidar da sua saúde em centros fitness. Então, a gente vendia como se fosse uma Múltiplos, um Smiles, para as pessoas ganharem pontos, trocar esses pontos ao fazer atividades físicas. A ideia parecia muito interessante, mas demorou menos de um ano para a gente quebrar a empresa, porque esse modelo de negócio não beneficiava completamente os proprietários desses centros, porque o negócio consiste em você comprar uma assinatura e não necessariamente precisar ir todos os dias. Inclusive, se você não for, você dá lugar para outra pessoa e vender aquele plano. Então, a gente notou aí um problema de Product Market Fit logo no início. E aí começa a entrar cotidiano. Por quê? Quando a gente percebeu que a empresa tinha um furo no modelo de negócios, a gente viu que ela não ia escalar. A gente estava no início, ela não ia escalar, a gente decidiu pivotar a empresa pela primeira vez. E foi aí que surgiu o início da WeCare. A gente viu que a empresa, como ela era, não iria vingar, mas que com alguns ajustes a gente conseguiria trazer isso para o mercado corporativo. Então, demorou menos de um mês para a gente formatar o nosso mercado, formatar o público, mas ainda sem clientes, ainda sem produto,
a gente aplicou para o primeiro camp da Coty. Eu lembro até hoje que é, eu apliquei ainda meio sem esperanças, né? Porque a gente estava muito no começo, mas eu tive a sorte dos sócios da Coty perceberem que o mercado corporativo tinha uma adesão muito boa para aquilo. E o que é que era a WeCare em sua fundação? A WeCare, ela foi a pioneira no mercado de benefícios flexíveis no Brasil. Mas esse mercado que hoje é um mercado bilionário, dominado pela Flash, Caju, Alia, Swile, a gente inaugurou ele em 2016, mas nós fomos os pioneiros mal-sucedidos. Naquela época, existia um grande desafio de execução, principalmente pela legislação. Então, a gente está falando de uma época pré-reforma trabalhista, mas foi essa a ideia que a Cotidiano comprou. Todos os sócios vieram do mercado corporativo e viram, não, isso aí tem um grande potencial. Então a gente pegou a pivotagem da Fitmais, aquele sistema de pontuação, de troca, e trouxe para o mercado corporativo. Começamos a aceleração e eu consigo ver que a aceleração foi um grande marco, não só para a empresa, mas para nós como profissionais, como empreendedores. A gente teve uma oportunidade de ser investido a primeira vez. E quem está nesse meio sabe como isso é um divisor de águas. Os investidores, de forma geral, se sentem muito mais incentivados a investir em um founding team que já recebeu investimento, mesmo que tenha sido mal sucedido parcialmente ou totalmente, você tem menos chance de desperdiçar aquela grana, do time fazer bobagem, provisionar orçamento para coisas erradas, por exemplo, do que um time que já tem essa experiência. Então, foi um grande marco por causa disso. Um dos motivos que sou muito grato e confio muito na Cotidiano até hoje foi por isso. Eles viram um potencial não só na ideia, mas em nós como fundadores. Naquela época a gente estava saindo de uma falência, mas com muita vontade de fazer acontecer, e isso foi necessário. A gente se mudou de Recife para Brasília, de Malicuia para aceleração, e foi uma aceleração que eu falo para todo mundo que foi épica. Assim, se eu pudesse resumir em uma palavra, eu diria que foi intimista, porque a gente teve uma relação muito próxima às startups, e também com a Cotidiano e seus parceiros. Então, a gente está falando da época bem antes da pandemia, então a gente foi para a Coti, a gente morava basicamente em um hotel que era do lado do escritório, e a gente foi muito bem recebido pelo time. A gente diariamente ia para Cotidiano, tinha mentorias, aulas, treinava pitch, conhecia parceiros, falava com investidores, e isso a gente viveu a aceleração durante esse tempo mesmo. E nós e os founders, a gente convivia muito, trocava muita validação, muita experiência, e foi uma aceleração muito massa para a gente. Então, trouxe um pouquinho desse breve início ainda antes da Eva, porque é importante falar como a gente começou, como a gente entrou nesse mercado de RH, né? A gente acabou saindo da operação da WeCare no final de 2017. A gente voltou para o mercado, a gente vendeu a empresa, uma operação que a Cotidiano foi fundamental em ajudar a gente. A gente achava que tinha muito a aprender ainda, a gente pivotou o mercado e voltamos para o mercado corporativo trabalhar. Eu fui trabalhar em uma consultoria de TI, na área de dados, Big Data, Machine Learning, e fui morar em São Paulo, e esse foi o tempo que eu precisei, quase 2 anos, para me restabelecer, juntar uma grana, aprender, me tornar mais experiente, para voltar a empreender, porque esse é meu sonho, minha vocação. Acredito que sempre vou acabar voltando para isso. E planejei sair do meu emprego, fazer um período sabático e voltar a empreender. Isso a gente está falando de 2019. Então, início de 2020, eu consegui executar esse plano e fui fazer um sabático na Europa de alguns meses, e fui pego pela pandemia. Mas a mesma pandemia que estragou meu período sabático foi a que criou a Eva. Posso dizer isso. Quando eu voltei para o Brasil, quando no meio da pandemia eu estava lá, voltei para o Brasil, eu consegui convencer meus sócios hoje, o Lucas e o Daniel, a se juntarem a mim para resolver um problema em uma área que a gente já conhecia, e um problema que foi impulsionado e disruptado pela pandemia. Então, a gente está falando do setor de RH, o setor que
Para a gente, ele é o mais importante da empresa, o mais estratégico, porque ele potencializa o recurso mais importante também de toda e qualquer empresa, daqui para frente ainda mais. Então, a gente já sabia que era um setor que valeria a pena resolver, com muita dor, no mercado, poucas soluções direcionadas, e a gente viu que, com a pandemia, muitos processos foram quebrados, disruptados, e um deles foi o processo dentro do RH chamado de onboarding, que é a integração de novos colaboradores. E a gente viu que valia a pena empreender e valia a pena todo mundo sair do que estava fazendo. Na época, todo mundo tinha um cargo de senioridade ou gestão em São Paulo e a gente se juntou para fundar a Eva. Então, essa é a breve retrospecto aí desse início empreendedor da gente. Irado. Cara, me conta um pouquinho então do que é a Eva, né? O que é a Eva, o que a Eva faz, já que você começou a pincelar, agora termina de pintar o retrato. Perfeito. A Eva é uma HR Tech. A gente trabalha com o tema futuro do trabalho. Esse tema está muito forte agora, né? Até fora das cenas de startups. A própria sociedade está discutindo muito sobre isso e uma parte já entendeu que em um futuro breve, nós humanos só continuaremos focados fazendo aquilo que nos diferencia da inteligência artificial. Ou seja, muitos processos internos nas empresas serão delegados às IAs e elas farão melhor do que a gente. Muitos desses casos, isso é uma coisa inevitável, mas isso não substitui completamente nós, colaboradores das empresas, pois nós ainda seremos necessários dar aquele toque humanizado e trazer o diferencial entre os serviços que são feitos pela IA, que são feitos por humanos empoderados pela IA. E essa é a grande proposta da Eva. Existe, inclusive, um ponto muito positivo nisso, porque as IAs irão nos ajudar a ser cada vez mais eficientes como empresas também, e isso vai gerar mais valor à sociedade. E a Eva surgiu aí. A gente criou a plataforma Eva. A Eva vem de uma sigla em inglês que quer dizer Virtual Employee Assistant, ou seja, assistente virtual dos colaboradores. Ela ajuda os colaboradores a atingirem seu potencial máximo, atuando como assistente virtual em seu dia a dia. Isso é uma ideia muito futurista, né? E realmente, a gente, quando começou a executar a Eva, a gente mirou muito lá na frente e não precisa falar que foi super difícil penetrar no mercado. Para vocês terem uma ideia, a Eva, ela, quando surgiu, ela era uma assistente virtual por voz. Nós desenvolvimos uma assistente virtual é, integrada à Alexa da Amazon e ela ajudava os colaboradores que estavam no home office. Ela se chamava Minha Assistente Home Office. Foi uma assistente virtual que foi a primeira do Brasil para o B2B. A gente até ganhou naquele ano, em 2020, um prêmio da Amazon pelo desenvolvimento dela. E foi super difícil vender isso para o mercado. Assistentes virtuais são algo muito novo, ainda mais você vender algo por voz, que você precisa ter um device na mesa de cada colaborador, né? Então foi super difícil, a gente pivotou e criou um assistente virtual textual, que rodava pelo Slack, Microsoft Teams e hoje até está rodando pelo WhatsApp, que ela ajuda os colaboradores em diversos processos. A gente começou a focar no setor de RH, como eu falei, o setor mais importante de cada empresa, e atuando em processos de gestão de pessoas, como onboarding, offboarding, que é a demissão voluntária ou involuntária, treinamentos e comunicação interna. Então, essas foram as primeiras aplicações para essa tecnologia que é muito inovadora ainda, que é a tecnologia de assistente virtual para colaboradores. A Amazon, o Google já lançaram assistentes virtuais pessoais para casa, para pessoas físicas, mas ainda é algo muito novo para o B2B. Então, a Eva, ela evangeliza esse tema dentro do mercado de trabalho. A gente, como eu falei, a gente tem um nicho específico dentro do RH, mas no futuro, a gente acredita que a plataforma ela pode crescer para outras áreas que envolvem processos complexos, volumosos, que envolvam pessoas e sistemas. Então, aí é a receita certa para a Eva conseguir atuar e gerar valor. Massa, Hugo. E dentro desse contexto todo, me vem à cabeça aqui um resultado de uma pesquisa que o Fórum Mundial Econômico, né, lá de Davos, acho que foi de 2020, falando ainda sobre essa questão do futuro do trabalho, trouxe que muito mais trabalhos vão ser criados do que aqueles que vão deixar de existir.
né, com essas tecnologias da quarta revolução industrial, desse momento que a gente está vivendo. Como que a Eva se relaciona dentro desse processo com uma maior valorização do aspecto humano dos funcionários nas empresas hoje? Excelente pergunta. Isso está muito em pauta, né? Existem profissões agora que estão super ameaçadas por causa, por exemplo, do chat GPT. Deu uma entrevista para um jornalista recentemente e a gente está falando sobre esse tema relacionado à demissão em massa, os layoffs, e ele falou, no meio da entrevista, que inclusive o meu emprego como jornalista está ameaçado por causa do chat GPT, que ele é capaz de trazer uma síntese, uma explicação muito mais rápida, talvez não com tanta qualidade, mas pode ser convincente o suficiente para os leitores. E como a gente estava conversando, esse é um tema inevitável. A IA ela vai fazer parte do mercado de trabalho muito mais do que ela é hoje. E a nossa visão futurista, que a gente está começando a executar agora, é que nós teremos como colegas de trabalho a IA. Não serão nossos chefes, não serão nossos escravos, mas serão colegas de trabalho. Elas vão nos ajudar a desbloquear nosso potencial máximo. Como? Principalmente quando se trata de processos repetitivos. A maior parte das profissões tem isso. As que mais são assim, já estão sendo substituídas, mas aquelas que no seu dia a dia você precisa de uma extensão da sua memória, ou que você precisa da extensão da execução, ela vai te dar produtividade para você fazer melhor aquilo que você conhece, aquilo que você estudou, aquilo que você tem experiência. Isso pode se aplicar para vagas especialistas ou pode se aplicar para vagas comuns. Então, é uma visão bem futurista. Meus sócios, nós somos também fãs de ficção científica e em muitas ficções e até em jogos aparece essa persona, que é a IA que te ajuda em uma função. Então, hoje, a gente começou a executar isso também muito impulsionado por essa visão futurística dessa forma. A Eva, assistente virtual do colaborador, ajuda ele a atingir seu potencial máximo e ajuda o RH a cuidar melhor dos seus colaboradores. Como? Vou dar o exemplo do principal processo que nós atuamos hoje, até em grandes empresas, que é o nosso foco de trabalho. Processo de onboarding, que é o nosso carro-chefe. O onboarding na pandemia, ele foi quebrado. Antes você ia para o escritório, tinha um treinamento, durava alguns dias, e você tinha uma enxurrada de conteúdos, uma enxurrada de reuniões, uma enxurrada de passos burocráticos para você fazer entre várias áreas, envolvendo infraestrutura da empresa, envolvendo TI, envolvendo financeiro, envolvendo seu líder. E com a pandemia isso foi quebrado, que foi o remoto obrigatório, né? Quebrou esse processo. O que passou a acontecer? O RH não conseguia mais fazer onboarding. Ele não conseguia mais integrar seus colaboradores. As pessoas entravam na empresa sem entender a cultura, sem entender os processos, entravam em um processo completamente fragmentado. Então, a diferença com a Eva e sem a Eva era a diferença de ter ou não ter um processo. Então, a Eva passou a entender, ela foi programada nas empresas a entender quais são todas as etapas. Então, normalmente são 30 a 50 etapas de um processo de onboarding. Então, parece que é só um mês, uma semana, não, mas existem várias etapas. Então, a Eva aprendeu como executar cada etapa e a fazer isso no automático. Então, o RH conseguir entregar um onboarding igual ou superior àquele que ele fazia anteriormente. A Eva aprendeu como fazer e consegue entregar consistência a esse processo. Então, no Brasil, tem um dado que roda entre as HR Techs, fala que para cada 50 colaboradores nas empresas, em média, a gente só tem um colaborador de RH. Então, imagina como é sobrecarregado esse time de RH. Ele não consegue dar conta dos processos com qualidade. Ele não consegue sequer trazer um processo humanizado para quem faz parte de uma área de recursos humanos. Então, pode parecer até contraditório, mas a tecnologia que automatiza um processo ajuda uma área a ser mais humanizada por causa disso. Você deixa no automático aquilo que já está previsto, que pode ser feito, e você dedica mais humanização àquilo que tem a ver com o acolhimento do colaborador, tem a ver com entender, tem a ver com você participar em parte do processo. Agora, trazendo para o exemplo contrário,
Offboarding, que está muito em pauta com as demissões. O offboarding voluntário ou involuntário, ele não precisa ser feito de uma vez só, em uma call e você corta relações com o colaborador. Ele existe também várias etapas que envolvem, inclusive, uma entrevista demissional. Por que não ouvir como é que foi a experiência do colaborador até aquele momento? Por que não entender as necessidades dele? Mas o RH não consegue fazer isso. Ele não consegue trazer a humanização para o processo de demissão, enquanto precisa fazer outras centenas de atividades durante a semana que estão ligadas àqueles colaboradores. Então, o RH hoje, ele não consegue cuidar tão bem dos colaboradores como se ele tivesse uma assistente virtual que pudesse ajudá-lo nessas funções. Então, na nossa visão futurista, essa é a relação entre a IA e o futuro do trabalho. Maravilha. Boa. Cara, vou mudar um pouco aqui de assunto, né? Pra conversar um pouco mais da tua experiência e pedir pra você compartilhar como é que foi essa tua história e o que que mudou na tua jornada, né? Agora sendo second time founder, né? Então, fundando uma startup por uma segunda vez, quais são as diferenças hoje, né, da tua relação com a tua startup, da tua relação com outros stakeholders, né, em relação à primeira vez que você empreendeu? E eu acho que assim, já que a gente tá puxando isso, me conta um pouquinho de como é que foi essa relação de ter encontrado a Cotidiano num primeiro momento e ter encontrado a Cotidiano, tipo, mais tarde na jornada. Ah, muito bacana. Eu tive esse prazer de ter a Cotidiano como parceira nesses dois momentos. A gente sempre continuou se relacionando, né, nesse meio tempo, mas a primeira vez eu vi que foi realmente uma grande oportunidade, um momento onde a disponibilidade de capital não era como é aqui hoje no Brasil, onde o ecossistema também não existia, ainda mais na região centro-oeste. A Cotidiano foi pioneira e a gente divide o Nordeste para o centro-oeste com essa oportunidade também foi muito bom para a gente. A cena recifense é desenvolvida há muitos anos pelo Porto Digital, mas também carecia de capital, né? Então a gente foi encontrar capital em outra região. E para a gente foi uma grande oportunidade mesmo, assim. Como eu falei, formação empreendedora a gente adquiriu a partir da Cotidiano. Na época, a Cotidiano precisava evangelizar tudo, todos os passos que ela fazia para conseguir capital, para fazer eventos, tinha a ver com evangelização. E ela de fato semeou isso na região. Então, para a gente foi também uma grande oportunidade de ver isso acontecendo e fazer parte. Então, eu vejo como uma grande oportunidade que a gente teve de ter esse primeiro funding, essa primeira aceleração. E qual a principal mudança? A Cotidiano, nesses 7 anos, evoluiu muito em muitos pontos, não só em metodologia, mas em ecossistema. E eu vejo hoje a Coti como uma parceira de fundraising e um acesso ao ecossistema que a gente precisa acessar em nossa jornada como empreendedor. Então, a primeira parte que eu falei, a parte do ser uma parceira no fundraising, de fato, quando a gente assinou o contrato lá, você mesmo ó, me falou assim, ó, a gente vai ser como se fosse um assessor de investimentos para vocês aqui e vai ajudar você a fazer esse próximo round, formatar, aprender. Então, naquela época, eu não sabia nem qual seria a rodada, nem o valor, nem os termos, e você me ajudou bastante a gente planejar isso, fazer um roadmap, e a gente chegou bem preparado para essa captação, tanto é que a captação que a gente fez teve muita ajuda da Cotidiano, não só em portas abertas, mas em preparação, que a gente conseguiu, em menos de 2 meses, abrir e fechar a captação. Isso foi muito antes do esperado para a gente. Em um ano ruim de venture capital, um ano ruim de captação, a gente conseguiu fazer isso em 2 meses. Então, mostra também quanto vocês dominam o que vocês fazem e o quanto vocês são capazes de poder ajudar os empreendedores. Então, voltando ao início da pergunta, né? O que é que muda de ser empreendedor, de terceira viagem? Eu acho que existem muitos pontos que você vai aprendendo, você vai se tornando mais maduro. Mas o que eu poderia trazer tem a ver com o que a gente falou anteriormente, é que a gente tem que pensar que a gente constrói hoje os relacionamentos que fazem parte do nosso futuro empreendedor, porque empreender é uma maratona que, ao meu ver, de maneira realista, dura de 5 a 10 anos, ao menos. Então, dura bastante tempo e você constrói relacionamentos hoje que vão fazer parte da tua trajetória no futuro. Posso dar exemplo pela Cotidiano, né? Cotidiano. A gente
conheceu lá atrás, 7 anos atrás, e hoje foi fundamental para esse round que a gente fez. O Cotidiano entrou, uma participação na nossa rodada, mas mais do que isso, ajudou a trazer os outros empreendedores, nos deu credibilidade para fazer isso. Outro exemplo muito claro também foi, por exemplo, eu construí meu founding team. Como eu falei, eu sou sócio junto com o Lucas, que já empreendia comigo na época na WeCare, e sou empreendedor com o Dani, que é meu founder, que eu conheci quando eu fui para a aceleração em Brasília, na Cotidiano. Então, ele ajudou a fazer o MVP da Eva lá atrás, eu conheci nesse contexto da aceleração, da Cotidiano, e hoje ele é meu CTO. Então, não precisa falar o quanto isso é importante, você ter um time complementar. E a parte de tecnologia é uma parte difícil também. E tanto é que o Dani, ele fez a Eva completamente hoje. A gente vai contratar nosso primeiro time de produto agora com investimento. Então, muito importante você ter um time completo. E esse relacionamento, você não consegue chamar um CTO bom do dia para a noite. Você não vai convencer, olha, larga tudo que você tem aí, propostas, trabalhar no exterior, salários de 30K para se juntar a mim. Você precisa criar um relacionamento e as pessoas entenderem o seu propósito e se vale a pena essa jornada. Então, são relacionamentos que a gente começou muito atrás, que a gente foi desenvolvendo para ter êxito nesse momento. Então, acho que o meu principal ponto é esse. Eu aprendi que é uma jornada longa. Se você não sabe algo, você tem tempo para se capacitar, desde que você faça isso rápido, ou você traz pessoas que te complementem no que você precisa fazer. Irado. E a vinda do Dani, inclusive, tem histórias, né? Conversei com o Hugo a respeito de quando o Dani veio para o WeCare. Mas isso a gente não pode contar agora. Hugo, muito massa você ter trazido essa percepção, né? Pessoas, produto, receita sempre nessa ordem por um motivo, né? E que bom que a gente tá alinhado nesse sentido também. Eu acho que, pegando o gancho já do que a gente tá conversando, se você tivesse que pegar um ensinamento que sumariza tudo que você aprendeu aí nessa jornada empreendedora, já sendo um founder de terceira viagem e com essa visão mais madura, né, mesmo, de empreendedorismo, se você tivesse que passar uma mensagem, né, um conselho para uma pessoa que está começando a empreender agora ou que está aqui no nosso ecossistema, qual seria? O conselho seria exatamente esse que eu trouxe anteriormente. Acho que até posso aprofundar nele, mas é encarar a trajetória como uma maratona. Tem muitas coisas que eu poderia sintetizar como capital empreendedor. Dentre elas, a credibilidade que você tem com o mercado, que você constrói, o conhecimento que você agrega quando você empreende, e é só quando você empreende, não conta curso, não conta MBA de negócios, não conta graduação formal, pós-doc, não importa. Importa é capital empreendedor que você só ganha empreendendo e resiliência. Essas são, para mim, as três principais coisas que eu poderia chamar de capital empreendedor. Então, trate a jornada como uma maratona, construa capital empreendedor, e esse capital empreendedor vai fazer você ser, depois de mais ou menos anos, dependendo das suas oportunidades, da sua própria capacidade, de conseguir aumentar as suas chances. Uma trajetória que tem taxas baixíssimas de sucesso, mas que, dependendo de como você aprende com o erro, dependendo de como você lida com o que você já executou, isso vai te ajudar a ter mais sucesso nas próximas empresas. E eu tinha essa sensação constante. Na minha primeira empresa, eu notava, nossa, não tenho um produto nem perto do que o mercado precisa, eu não tenho conhecimento sobre esse tema, minhas chances são muito baixas. Mas eu tinha esse sentimento na época, eu com 20 anos, eu sabia. Mas talvez isso me ajude em meu futuro. Então, se tudo der errado, se eu usar bem esse conhecimento, isso pode me ajudar nas próximas empresas. E é um sentimento muito difícil ver isso, tipo, tenho poucas chances agora.
mas no futuro pode dar certo, porque você está apegado à sua ideia, você está apegado à sua empresa. Então, você não quer que a próxima dê certo, você quer que aquela dê certo. E entre uma e outra, existem vários riscos, várias coisas. Então, para mim, esse é o principal aprendizado que eu falaria para mim no passado é: encare como uma maratona, aproveite a trajetória. Então, não precisa ser uma tortura constante só porque você não tem grana, só porque você não consegue contratar aquele desenvolvedor, porque você não conseguiu investimento. Você tem que, na medida do possível, viver aquela trajetória, se cercar de pessoas que entendem também, que possam te apoiar. Muitos de nós não vão ter esse apoio da família ou dos amigos. Inclusive, eu venho de uma realidade, como eu falei, da família humilde, uma realidade mais humilde, onde empreender não era uma opção. Assim, não é uma opção de trajetória de carreira. Quando você já geralmente vem numa família é, que tem mais capacidade de te apoiar, ou então tem empresários, é realmente um caminho, arriscado igualmente, mas é um caminho. Mas na minha realidade, para vocês terem uma ideia, ser empreendedor é igual estar desempregado. É uma opção é uma segunda opção. Então, muitos familiares e amigos pensavam que eu, quando estava empreendendo, era só porque eu não conseguia fazer algo melhor, arrumar um emprego. Então, foi difícil ter esse apoio. Mas quando eu comecei a me cercar de outros amigos empreendedores e entender pessoas que estavam naquelas jornadas, a maior parte fora da minha realidade também, já vindo de outros ecossistemas, eu consegui ver também que existiam, podia aprender muito com eles e poderia, ter mais sucesso, tá bom? Mas voltando ao ponto é isso. Entenda a jornada como longa e aproveite ela. Boa. Hugão, caminhando pro final, quem quiser conhecer mais de ti, quem quiser saber um pouquinho mais da Eva, onde é que eles te encontram? Perfeito. Costumo responder no LinkedIn, frequentemente publico sobre o tema do futuro do trabalho, uma coisa que estou fazendo mais agora também, como um apoio à geração de conteúdo da Eva e posicionamento da gente no mercado. Nosso site é o evapipa.com.br. A gente está com a missão esse ano de fazer uma expansão do que a gente era somente de Eva Onboarding para Eva People. Então, a gente está só numa plataforma que atua com cada vez mais processos dentro do RH. Então, se vocês fazem parte ou conhecem uma empresa de grande porte que possui volume, processos complexos, acho que a Eva pode ser uma parceira ideal nessa transformação do digital do RH. Hugo, muito obrigada pela sua participação, pelo papo, pelas trocas, pelos ensinamentos que você deixa também. Foi muito precioso pra gente ter você aqui conosco. É isso. Valeu, Valeu, Gê, valeu, Gão. Rony. Foi muito bom participar. Obrigado pela voz aqui que você me deram. Tamo junto. E galera, só lembrando que esse é mais um podcast da nossa série de 12 podcasts, né? Então, um grande abraço, até mais, né? Não sei se você vai escutar o próximo podcast aqui na sequência. É isso, tamo junto e beijão. Até a próxima.